Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai estar, iniciando aí a nossa segunda aula de enfermagem domiciliar, né? E para a gente dar sequência no conteúdo, né? Eu vou estar recapitulando com vocês um pouco do conteúdo da aula passada, né? Então a gente começou, né, pessoal, relatando um pouquinho sobre o que significa o termo home care, né? Que é um termo em inglês, né, que se refere a qualquer atuação médica que se desenvolva no domicílio do paciente, né? E eu deixei bem claro para vocês que não é somente a atuação médica, né? Na verdade, é uma atuação no domicílio de uma equipe multiprofissional, né? Estejam incluídos nessa equipe enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, né? Toda uma equipe multiprofissional que fornecer atendimento domiciliar para um paciente, a gente demanda que ele está fazendo um atendimento em home care, que é um atendimento em domicílio, né? E aí, pessoal, a gente relembrou também um pouquinho da história, né? Do atendimento domiciliar, né? E a gente chegou à conclusão, não foi? Que esses atendimentos, eles aconteciam, né? Muito antes, né, de Cristo, né? Segundo relatos da igreja, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Que essas visitas elas eram desenvolvidas por pessoas bondosas, de bom coração, né, que queriam desenvolver o papel de caridade, né? E eles acreditavam que eles cuidarem do próximo, eles estariam mais próximos de Deus, né? Estariam mais próximos da salvação, né? Então era nesse sentido que se voltava o atendimento domiciliar, né? Existiam os cuidadores, né? E esse cuidador achava que ele desenvolvendo aquele papel de cuidador, né, estaria ligado à salvação dele, né? E a gente viu também, né, pessoal, que a partir do momento que a Florence criou a enfermagem, né, ela começou também a desenvolver programas, né, e começou a treinar, né, enfermeiras que eram enfermeiras, né, que começaram a ser treinadas para fazer as visitas domiciliares, né? E aí ela em 1600, por volta de 1610, né? Ou perdão, 1860, né? A Flores começou a treinar essas enfermeiras para fazer a visita domiciliar, né? Então ela já embutiu esse atendimento no serviço de enfermagem. E aí, pessoal, né, a gente viu, né, que agora a população ela tem envelhecido, né, e com esse envelhecimento voltou esse boom, porque criou no momento, né, depois que diminuiu essas atenção domiciliar, porque foram criados os hospitais, né? Então, todos os pacientes que tinham comorbidades, alguma doença, eles eram levados para os hospitais, né? E esses hospitais também eram locais, né, que eram geridos por as mesmas instituições religiosas e que realizavam as visitas domiciliares antes, né? Então eles achavam, passou-se a acreditar que o cuidado domiciliar não era tão necessário mais porque agora tinha os hospitais para fornecer o serviço, né? E aí, por volta de um longo tempo, né, depois que a Flores criou a enfermagem, que voltou-se a ter esse serviço de atendimento domiciliar, né? E no Brasil, pessoal, esse serviço começou a ser aumentado, né? Mais ou menos por volta de 1900, né? 1919, mais ou menos essas datas, que foi quando foram criados pessoas, visitadores, né? Para conseguir orientar a população, né? De qual necessidade seria nas doenças que estavam acometendo naquele momento. E o caso de uma das doenças que na época estava bem aflorado, né, no mal do século, era a tuberculose, né? Então essas enfermeiras, essas pessoas, elas foram treinadas, né, para sair orientando a população, desenvolvendo papel na saúde pública do Rio de Janeiro, né? E aí, a partir desse momento, começou-se a ver essas visitas domiciliares com outros olhos, né? Mas o boom mesmo, pessoal, da home care, né? Ela começou a ser direcionada há pouco tempo, né? Depois que percebeu-se que a população brasileira está envelhecendo, né? E com esse envelhecimento, né? Demanda uma assistência, um cuidado, um olhar diferenciado para essa população, né? Nem todos os idosos conseguem mais se cuidar sozinhos, né? Ter
ter estrutura emocional e física para lidar com as situações do dia a dia. Então, os idosos, eles necessitam de cuidado aumentado, de cuidado diferenciado. E muitos desses home cares que existem hoje estão voltados para esses pacientes, né? Que a gente considera, né? Pacientes que às vezes têm uma certa dificuldade de fazer as atividades de vida diária, de conseguir se alimentar sozinho, entre outras demandas que esses pacientes têm, né? Então, pessoal, aqui ó, no tópico 2 a gente vai ver, né, os desafios e questões e tendências da assistência domiciliar, né? O cuidado domiciliar é uma estratégia de atenção à saúde desenvolvida desde os tempos mais remotos, né? E no Brasil, tal estratégia esteve quase sempre relacionada à área de saúde coletiva, né? Mais especificamente nos programas materno-infantil e no controle de doenças infecto-contagiosas, como eu falei para vocês lá no caso da tuberculose, né? Apenas na última década, o cuidado está voltando-se para o atendimento, principalmente de pacientes portadores de agravo de longa duração, incapacitantes ou terminais, né? Então, se a gente para pensar, engloba todos os pacientes que, além, não somente os idosos, né? Mas a gente tem paciente acamado, a gente tem pacientes que estão em fase final da vida, que a gente fala, denomina pacientes terminais, pacientes que sofreram, por exemplo, um AVC e não conseguem se mover, não conseguem falar, né? Que são agravos de longa duração e são incapacitantes, né? Então, eu tô dando esses exemplos para vocês porque, assim, os idosos é um do público-alvo, né? Mas existe outros públicos também que necessitam do atendimento domiciliar. Né? Atualmente, o cuidado domiciliar está em pauta frente às demandas sociais relacionadas ao perfil demográfico e epidemiológico da população, bem como a organização do sistema de saúde brasileiro. Enquanto estratégia assistencial, esta vem sendo implantada paulatinamente em órgãos públicos e privados, né? E algumas iniciativas têm demonstrado resultados promissores à medida que identificam necessidades sociais e de saúde da população e contribuem para a diminuição do número de complicações clínicas, óbitos e internação. Então, esse serviço, pessoal, é um serviço que ele vem sido implantado aos poucos, né? Então, assim, é aos poucos que tem sido implantado esse novo serviço, né? Geralmente é um serviço que ele pode ser oferecido pelo órgão público, que é o SUS, como eu já relatei para vocês, que tem algumas modalidades a gente vai falar. E também, né, instituições privadas oferecem esse serviço, né? E quando a gente pensa, né, que o fator principal para esse tipo de serviço, né, que eles focam, né, é a questão de diminuir óbitos e reinternações, né? E também complicações clínicas. Que complicações clínicas, né? Se uma pessoa, ela, por exemplo, ela tem uma úlcera, se aquela úlcera é tratada, diminui o risco de infecção, diminui o risco da questão de afetar, né, a circulação local, circulação sanguínea, né? Então, vários fatores, né? Se a gente dá a medicação correta, fazer o atendimento adequado, fazer o curativo com a técnica correta, né? Que vão ajudar a diminuir essas complicações clínicas do paciente, né? Então, pessoal, a estratégia, né, ela vai muito além do atendimento médico domiciliar ao paciente, né? Pois é um método que enfatiza a autonomia do paciente, bem como esforça-se em realçar suas habilidades funcionais dentro do seu próprio ambiente. Envolve o planejamento, a coordenação, o fornecimento de vários serviços. Então, pessoal, a gente tem que pensar assim, né? Que durante a visita, quando você vai fazer um plano de cuidado do paciente, né, onde você vai intervir naquele paciente, você tem que pensar na realidade que o paciente está, né? Você, por exemplo, nutricionista que for fazer uma visita, ele não pode fazer um cardápio colocando alimentos que talvez aquele paciente não vai conseguir ter acesso àquele alimento, né? Então, ele tem que fazer um cardápio em cima, né, das condições econômicas, né, que aquele paciente vai conseguir ter acesso a todos os itens da lista da dieta que a nutricionista passar. Então, a gente tem que muito observar a realidade do paciente, né? E fazer os planos de ações e de cuidados voltado também para isso, né? Para a gente saber, por exemplo, aquele paciente é um paciente acamado, ele consegue tomar banho sozinho,
Você tá entendendo? Ele não é acamado, ele consegue tomar banho sozinho, ele anda. Então, todos os cuidados têm que ser voltados para a realidade que o paciente se encontra, né? Por exemplo, quem faz a comida desse idoso, desse paciente? Quem é que cuida dele? Quem é que está próximo? Isso tudo tem que ser avaliado, né? Não é simplesmente montar um plano de cuidado e entregar. E aquele plano de cuidado, ele vai ser ágil? Ele vai ser um plano de cuidado que vai ser satisfatório? Vai conseguir implementar ele de forma que o paciente consiga atender tudo que está ali, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Assim, nos programas de atenção domiciliar, as ações devem ser desenvolvidas por uma equipe multiprofissional a partir do diagnóstico da realidade que o paciente está inserido, né? Deve-se considerar as limitações e possibilidades do paciente, pois a atenção no espaço domiciliar visa a promoção, manutenção ou reabilitação de saúde e o desenvolvimento e adaptação de suas funções de maneira a favorecer o restabelecimento de sua independência e de sua autonomia. Né? Então, como eu disse, né? Tudo que for feito pela equipe, igual eu falei, né, pessoal? O atendimento domiciliar não sou eu sozinha, né? É uma equipe multidisciplinar que pode estar intervindo naquele paciente, né? E tudo que for proposto na intervenção, a gente tem que pensar na realidade do paciente, né? E pensar se a gente vai conseguir implementar aquilo ali, né? E também a gente tem que pensar assim, será que se eu implementar aquilo ali, os meus resultados vão ser satisfatórios, né? Então, isso tudo tem que ser visualizado e pensado, né? E planejado com carinho. Então, aqui, pessoal, tá uma imagem bem bacana, né? Que eu quis colocar para vocês verem, né? Falando um pouquinho do home care e das suas vantagens, né? Então, o que é, pessoal? Ó, o home care, né? O aumento da expectativa de vida nos anos tem apresentado para o Brasil uma população cada vez mais idosa. Então, esse textinho, pessoal, ele tá voltado mais para os pacientes idosos. Mas vocês lembram que eu ressaltei, né? Que a gente tem outro público também que não é só idosos, né? O problema não é envelhecer, mas envelhecer sem qualidade de vida. O Brasil não está desenvolvendo paralelamente para a população e está criando idosos sem saúde, né? A superlotação do serviço de saúde é consequência da ausência de políticas públicas para o atendimento domiciliar, né? Então, quais são as vantagens do home care? As vantagens para as famílias, né? A melhor resposta ao tratamento em função do paciente está em seu próprio ambiente familiar. Reintegração do paciente ao ambiente familiar. A família não precisa se desestruturar com deslocações complicadas. Tratamento personalizado e humanizado, né? Participação e envolvimento da família no tratamento e recuperação do paciente. Conforto ao paciente e à família. Satisfação da família ao ver seu familiar sendo acompanhado por profissionais treinados e capacitados, dentre outras vantagens. E redução do risco de infecções hospitalares, né? E para as operadoras e hospitais, né? Possibilidade de redução de custos globais de tempo de internação, melhor evolução clínica e redução do risco de infecção hospitalar, disponibilidade de maior número de leitos em hospitais para pacientes estáveis, né? Redução dos custos para plano de saúde e maior satisfação dos clientes. Então, pessoal, esse textinho aqui eu peguei, né, de uma empresa privada, para vocês verem, né, o que eles denominam, o que é vantagem do home care, né? Então, assim, é mais para a gente ter uma noção, né, das vantagens que isso engloba também no SUS, né? A maioria dessas vantagens aqui, elas também se englobam no atendimento do SUS. E no contexto da enfermagem, né, pessoal, o cuidado domiciliar, conforme a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, né? O COFEN, ele é o Conselho Federal que rege todas as normas de atuação de enfermagem no Brasil, né? No contexto, né, no COFEN número 267 consiste, né, o que é enfermagem domiciliar, né? Na prestação de serviços de saúde ao cliente, família e grupos sociais em domicílio. Então, a descrição do COFEN não foge muito do que a gente vem falando, não, né? Que o cuidado domiciliar é o atendimento ao cliente e à família dentro da casa, no seu domicílio, né? O cuidado de enfermagem domiciliar constitui um serviço de acompanhamento, tratamento, recuperação e reabilitação de pacientes de diferentes faixas etárias em resposta à sua necessidade e de seus familiares, providenciando efetivo funcionamento do contexto domiciliar.
A atividade de cuidado domiciliar também deve considerar a organização familiar e comunitária em que o paciente está inserido, bem como integrar o sistema de cuidado profissional de saúde com o sistema de cuidado popular exercido pelo grupo familiar ou rede de apoio social desse paciente. É igual eu falei, né? Vou repetir, que é muito importante isso aqui. O cuidado domiciliar, né, da enfermagem, ele tem que estar voltado para a realidade do paciente, né? Para a realidade familiar, né? Para todos os contextos que aquele paciente está inserido, né? Porque não adianta nada eu colocar uma coisa lá no meu plano de cuidado ou eu dar uma orientação que aquele paciente não vai conseguir ter acesso ou não vai conseguir cumprir, né? Então não vai ajudar em nada na qualidade de vida daquele paciente. E os direitos dos pacientes, né, pessoal? Vamos ver? Atualmente no Brasil, mais de 1 milhão de pacientes que recebem atenção especial domiciliar, seja cuidado ambulatorial residencial, seja internação, né, que é a hospitalização em casa. Um dos fatores que explica o grande índice de atendimento home care se dá pelo fato de ser um sistema que traz inúmeras vantagens, né? Tanto para os pacientes quanto para os familiares, disponibilizando melhor conforto, além de que é menos custoso que o regime de internação hospitalar. É importante dizer que o paciente que necessita de atendimento domiciliar poderá requerê-los por meio do Estado, né, União, Estados e municípios, ou do seu plano ou seguro de saúde, conforme o contrato firmado. O paciente, ao requerer o home care, né, que é o atendimento domiciliar, deve apresentar um laudo médico relatando a doença com o CID, né, que é o Código Internacional da Doença, seu histórico e a necessidade do tratamento, fornecimento de medicamentos, materiais e insumos, alimentação especial, fraldas, né, enfermagem 12 ou 24 horas, fisioterapia, fonoaudiólogo, oxigenoterapia, exames e procedimentos, aparelhos respiratórios, médicos e profissionais da saúde são possíveis pedidos no tratamento domiciliar. Pessoal, vale ressaltar aqui, né, que nesse caso aqui desse home care, geralmente é um serviço que tem mais em cidades grandes, né? Nessas cidades menores é muito difícil ter atendimento de home care. Mas aí a gente tem a atenção domiciliar 1, né? Que é feita através da equipe de estratégia de saúde da família, onde são realizadas visitas periódicas, são realizados acompanhamento através de toda a equipe, desde o agente comunitário de saúde que passa lá mensalmente, como também a equipe de enfermagem e a equipe médica, né, que se disponibiliza a em fazer visitas domiciliares. E a gente tem também uma equipe multiprofissional, que é composta pelos profissionais do NASF, né, que são fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, que também desempenham esse papel de atendimento em domicílio, né. E já nas cidades maiores, né, a gente tem equipes que são equipes de atendimento domiciliar exclusivos, que é a D2 e a D3, que eu vou estar falando para vocês mais na frente, né? Por exemplo, existe a equipe de EMAP, EMAD, né? Que são programas do SUS, tá? Mas a gente vai estar vendo mais para frente no conteúdo. Então, nas cidades pequenas, geralmente a gente não tem esse tipo de programa, mas a gente tem a estratégia da família, né? Que faz esse serviço também. Não é feita a internação, mas os atendimentos de visita e de acompanhamento, sim. O governo, preocupado com a situação alarmante da saúde e com o intuito de ampliar o atendimento domiciliar no Sistema Único de Saúde, lançou recentemente o programa Melhor em Casa, que atenderá pacientes que necessitam de atendimento domiciliar em todo o país. São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que atenderão idosos e pacientes crônicos em instituição pós-cirúrgica ou com necessidade de reabilitação motora, né? Então aqui tá, pessoal, a capinha, né? O slogan do programa Melhor em Casa, né? E que o slogan dele é a segurança do hospital no conforto do seu lar, né? Então, o Melhor em Casa, ele é um programa criado, né, pelo governo federal, né? E a gente vai estar vendo depois quais equipes que compõem esse programa Melhor em Casa, igual eu falei com vocês, que é a atenção domiciliar 2 e a atenção da alma, a gente já falou um pouquinho, que é a estratégia de saúde da família. E a gente vai falar um pouquinho da atenção domiciliar 2 e atenção domiciliar 3. Trabalho em equipe multiprofissional.
A atenção domiciliar tem como proposta a reorganização do processo de trabalho pela equipe de saúde, onde se espera que os profissionais sejam capazes de atuar com criatividade e senso crítico mediante uma prática humanizada, competente e resolutiva, envolvendo ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. O bacana, pessoal, né, quando fala trabalho em equipe, é porque, assim, se todos os profissionais, né, por exemplo, vamos dar um exemplo da estratégia da família, o enfermeiro, o médico, o técnico, o pessoal do NASF que dá suporte naquela estratégia da família, se todos eles, né, fizerem a visita, eles conseguem sentar e fazer um estudo de caso e montar um plano de ação, um plano de cuidado para aquele paciente, né? Porque aí a gente vai ter um olhar de toda a equipe, né? O fonoaudiólogo vai dar a sua contribuição, o fisioterapeuta, o enfermeiro, né? E assim o plano de cuidado ele fica mais valoroso, ele fica um plano de cuidado mais completo, né? Monta-se um plano da equipe, né? E esse plano ele vai ter, né, uma prática humanizada e mais assim competente e resolutiva, né? Porque vão ter opiniões de todos, né, os profissionais que podem estar desenvolvendo esse serviço domiciliar. Segundo a Portaria 825, de 25 de abril de 2016, a atenção domiciliar tem como objetivo a reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar, visando a redução da demanda por atendimento hospitalar e redução do período de permanência de pacientes internados. A humanização da atenção, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários do SUS, né? Então, essa é uma portaria, né, que foi criada no âmbito da atenção domiciliar, que busca, né, fortalecer esse cuidado domiciliar, né? E com esse fortalecimento do cuidado domiciliar, busca diminuir a questão da internação, né? E o tempo de permanência de internação desses pacientes, né? No processo de trabalho das equipes multiprofissionais, cada caso deve ser discutido e planejado pela equipe, como eu já disse, né, pessoal? Considerando as especificidades técnicas, socioculturais e ações entre equipe, família e comunidade. Para que as atividades da atenção domiciliar atendam às necessidades do usuário, da família do usuário, né, é necessário que a equipe sistematize um planejamento de ações integrados, dinâmico, flexível e adaptado ao domicílio. A prescrição de cuidados pelo enfermeiro do domicílio constitui atividade fundamental para direcionar as ações do cuidador e da família junto à pessoa assistida, implementando e pactuando as atividades. Por exemplo, vamos pegar um paciente que acamado, né? O que a gente pode orientar, né? Um exemplo que eu vou dar, que a família compre óleo de girassol para passar no corpo do paciente, para prevenir escaras, né? Que são úlceras, né? Que são feridas. Que a família mude de posição aquele paciente constantemente, para também evitar essas úlceras, né? Que a família dê banho de leito naquele paciente todos os dias. Que a família introduza a medicação nos horários corretos naquele paciente, né? Que administra a medicação. Que a família aceite o atendimento do fisioterapeuta, né? Para aquele paciente não começar a atrofiar, né? Porque ele perde os movimentos, né? Então a musculatura começa a atrofiar. Então a fisioterapia, ela tem um auxílio muito grande, né, nessa parte de reabilitação. Então, assim, a gente monta um plano de cuidado vendo a realidade do paciente, né? Então, é muito bacana esse encontro de profissionais, né? De montar esse plano de cuidado, estabelecer meta para aquele paciente, né? Então, é muito bacana isso. E é bacana também não só fazer o plano de cuidado, mas acompanhar se esse plano de cuidado está sendo implementado, né? Porque sempre, pessoal, na família de um paciente nesse grau de acamado, né? Ou que não consegue fazer as suas atividades diárias, sempre tem um cuidador, tem uma pessoa da família que cuida, né? Então, a gente passa todas as orientações necessárias para aquela família, né? Porque a gente, como profissional de saúde, a gente realiza as visitas, mas a gente não mora lá, a gente não tá lá toda hora cuidando daquele paciente, né? Só em caso da internação domiciliar que nós temos lá o técnico, o enfermeiro 24 horas, né?
Mas, caso contrário, se for só visitas normais, eventuais e rotineiras, a gente não tem, né, essa demanda de estar cuidando do paciente 24 horas. A equipe multiprofissional é de fundamental importância para o sucesso do atendimento, visando sempre o bem-estar do paciente e da sua família. Então, como eu falei, pessoal, é primordial, né, a equipe estar ligada e engajada no trabalho, né, engajada em montar um plano de cuidado acessível, engajada em tentar resolver o problema do paciente, né. Então, quando a gente pensa assim, a gente tem que pensar em todos os pontos, né, da atenção domiciliar, desde a promoção e prevenção, como o fato da gente tentar reabilitar e curar aquele paciente, né? Então, é um leque muito grande de ações que podem ser tomadas, né, por essa equipe, né? E como eu falei para vocês, pessoal, a primeira equipe que a gente tem, principalmente em cidades pequenas, é a estratégia saúde da família, né? Na estratégia saúde da família, a equipe mínima é um médico, um enfermeiro, um auxiliar, um técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, né? E para agregar mais valor ainda à estratégia de saúde da família, né? A gente tem a equipe do NASF e a equipe de saúde bucal, né? Que são saúde bucal, dentista, ou então o ACD, que é auxiliar de saúde bucal, o THD, que é o TEC Saúde Bucal, e a gente tem a equipe do NASF, que são profissionais de nível superior na área da saúde. Por exemplo, fisioterapia, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, né? Todos esses profissionais, né, juntamente com a equipe de estratégia de saúde da família, eles têm que estar unidos, né, a serviço de prestar um cuidado melhor para aquele paciente, né? Não é tipo assim, o fonoaudiólogo foi lá e fez a visita dele e resolveu que vai fazer aquele exercício e pronto. Aí o fisioterapeuta foi lá e também fez lá a fisioterapia com o paciente, pronto. Não, é uma equipe, né, que unida vai montar um plano de cuidado e vai tentar ofertar para o paciente um atendimento mais qualificado, mais humanizado e mais competente, né? Igual eu falei com vocês, o ideal é sentar, conversar sobre o caso do paciente, elaborar um plano de cuidado. Nesse plano de cuidado, a gente elabora metas, né? O que, que a gente quer alcançar com aquele paciente? O que, que a gente quer que o paciente evolui? O que, que a gente quer? Onde que a gente quer que o paciente melhore, né? Então, assim, a gente monta essa estratégia com metas, né? Esse plano de cuidado, né? E é bem bacana fazer isso, que a gente vai acompanhando as etapas do plano de cuidado, né? E verificando se o paciente tem alcançado melhora. Caso a gente faça um plano de cuidado e a gente verifique que não obteve melhora, a gente reformula o plano de cuidado com outras ações, né? Então é bem bacana vocês conseguirem visualizar a importância dessa equipe multiprofissional, né? Que juntos somos mais fortes que um só, né? Então é muito bacana a gente pensar que existe essa gama de serviços que podem ser ofertados para esses pacientes no atendimento domiciliar, né? Por hoje, pessoal, a gente vai finalizando nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho, né? E até a próxima aula.